Hoje teremos história da música e eu vou contar tudo sobre um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Ele é um compositor barroco, mas foi ele o responsável por abrir um portal que se chama Música Clássica e influenciar compositores como Mozart e Beethoven. Então não perca tudo sobre Handel. E aí, já conferiu aqui a playlist do Tudo Sobre? Quem sabe o seu compositor favorito já não apareceu por aqui? Checa antes de me cobrar. Deixa um like e vamos lá. Georg Friedrich Handel, compositor alemão, nascido no dia 23 de fevereiro de 1685 e falecido no dia 14 de abril de 1759. Viveu pra caramba! Na época todo mundo morria com 30, ele morreu com 74. Viveu muito. Gente, hoje eu não coloquei a identidade do Handel passando porque temos aqui uma foto da certidão de nascimento original. Olha só que chique. O Handel, ele nasceu em Halle, na Alemanha. Ele era filho de um barbeiro cirúrgico muito bom chamado Georg Handel, e sua mãe era dona de casa, Dorothea Taus. O pai de Handel já tinha 63 anos quando teve o Handel e já tinha dezenas de outros filhos, ou seja, Handel tinha vários irmãos e meios irmãos. Mas o pai conseguia sustentar toda a família porque ele era barbeiro da corte. Ele fazia as barbas dos nobres, meu bem. E na família do Handel não tinha nenhum músico. Pelo contrário, o pai de Handel odiava a música e ele era terminantemente contra qualquer filho que desejasse estudar música ou algo do tipo. Então não permitia instrumentos musicais dentro de casa. Bom, pouco se sabe sobre os primeiros aprendizados de música de Handel. O que contam é que na casa dele, no porão, tinha uma espineta velha, tipo um cravo pequenininho, que ficava no porão, quebrado, nem fazia som direito, que ele ia lá escondido, ficar lá apertando e tentando estudar música sozinho. Mais tarde, o próprio Handel, criança, conseguiu alugar um cravo, escondeu ele no sótão e estudava todas as noites na hora que o pai estava dormindo. Nossa, imagina se o pai dele descobre e matava o menino. Handel tinha muito jeito para música, ele sabia disso, é por isso que ele tinha que persistir mesmo que estudando sozinho. Quando o Handel completou 9 anos, o pai dele levou ele para passear lá no centro, assim, eles passaram em frente a uma catedral. Ele falou: pai, deixa eu entrar na catedral porque eu quero ver o órgão. Pai, não precisa ver órgão, coisa nenhuma. Mas eu quero só ver de longe, vamos entrar. Aí o pai falou: então tá, criança chata, na volta. A gente sabe, né? Na volta quer dizer nunca. Vocês não vão acreditar. Nesse dia, o Handel soltou a mão do pai, correu pro órgão e executou brilhantemente uma peça lá no órgão. E todo mundo ficou espantado na igreja, aquele menino pequenininho lá tocando órgão. O pai ficou muito surpreso também. E pra sorte do Handel, estava presente lá na catedral um duque que falou assim: meu filho, você precisa estudar música, você leva muito jeito. Aí o pai, convencido, viu a situação, surpreso com tudo, falou: realmente, agora eu vou ter que pagar um professor pra ele. Aí ele procurou um professor de órgão. E o pai de Handel contratou um organista profissional muito bom, especializado em fugas, contrapontos. Toda a teoria aí foi passada pro Handel com a melhor educação possível no órgão. Então, em pouquíssimo tempo, não demorou nem 3 anos, o Handel já tinha superado esse professor e já estava compondo. E como se não bastasse, Handel quis aprender outros instrumentos. Ele aprendeu violino, oboé, vários outros instrumentos, multi-instrumentista. Esse professor dele não era só um cara que tocava música religiosa, ele gostava de música profana e também de música italiana, que na época era proibido em muitos lugares, né, a ópera italiana, mas Handel ficou apaixonado pela música italiana e desde pequenininho, o que claramente incentivou ele no futuro a compor as coisas que ele compôs. Um ano depois, em 1697, o seu pai faleceu. E isso fez com que o Handel precisasse interromper seus estudos musicais para sustentar a família. A família ficou pobre, ficou sem comer, falou que eu vou arranjar um emprego, vou parar de tocar órgão por um tempo, infelizmente. Mas ele não estava satisfeito em trabalhar com coisas normais, ele queria trabalhar com música. Então, com 17 anos, ele foi contratado como organista da catedral lá da cidade dele. E nessa época ele já estava começando a conhecer os compositores locais. Ele conheceu Telemann. Telemann é um compositor que eu adoro, inclusive. Assim que ele completou a maioridade, ele decidiu se mudar para Hamburgo. Lá ele fez bastante sucesso tocando violino, cravo e órgão. E suas composições sacras já estavam começando a ficar conhecidas. E como ele já era adulto, ele podia fazer o que ele quisesse, não precisava ficar compondo só música religiosa. Ele queria mostrar que ele sabia compor umas óperas, compor umas coisas dramáticas, profanas. E o estilo favorito de Handel eram as óperas italianas, as árias, as cantatas. Ele adorava esse entretenimento que era muito mal visto, mas ele amava. E ele sempre sonhou em ir para a Itália e realizou seu sonho 3 anos depois, viajando para Roma, viver os seus sonhos de compositor. Ele era um compositor muito à frente de
seu tempo, porque era um compositor alemão que, em vez de seguir aquela rígida visão de música alemã, ele preferiu ir pra Itália, onde naquela época o povo olhava meio assim, né? Mas naquela altura ele já era um compositor muito disputado, um músico e compositor muito disputado. Ele tocava maravilhosamente bem e compunha com uma facilidade imensa, então era o tipo de entretenimento que a realeza gostava. Então ele recebeu propostas de diversas famílias royals, assim. O que mais interessou ele foi lá na Inglaterra, então ele foi lá pra Inglaterra, se vendeu, né? Se vendeu pra uma família real. Money Honey. Mano, pra você ter ideia, quando ele chegou lá na Inglaterra, ele fez recitais exclusivos para o rei, naquelas embarcação do rio Thames. Ele ficava lá com o rei tocando musiquinha no rio. Muito chique. Enfim, vou resumir agora os próximos anos de Handel, porque tá parecendo muito sem graça a vida dele, não tem nenhuma desgraça, todo mundo ama ele, todo mundo quer ele compondo. Foi isso que aconteceu, ele passou os próximos anos ali trabalhando, conseguiu até cidadania britânica, e os nobres investiam demais nos trabalhos de Handel. Quando o Handel queria o melhor cantor, eles contratavam, seja lá onde estivesse, ele queria o melhor cantor, o melhor violinista, o melhor tudo. Meu filho, eles chamaram até o Farinelli pra cantar as músicas de Handel. Farinelli é o maior castrate famoso do mundo. Ele pagava por ele. Mas eu entendo, porque o nível das composições de Handel é muito elevado. São obras muito boas, incríveis. Foi nessa época que ele compôs La Chopianga, que eu toquei no piano no último vídeo, que é a minha obra favorita do Handel, embora a mais famosa dele seja... que eu já vou falar daqui a pouco sobre ela. Mas antes de falar sobre Aleluia, aconteceu uma desgraça na vida dele. Em 1737, aos 52 anos de idade, o Handel sofreu um derrame que impossibilitou 4 dedos da mão direita dele, impedindo ele de atuar como músico. E parecia tudo perdido. Nunca mais o Handel ia conseguir tocar cravo, nem órgão, nem violino, nem nada. Todo mundo ficou desolé. Meu Deus, e agora? Mas como ele tem a bunda virada pra lua, né? Ele simplesmente me recuperou 100%. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro, né? Era um dos compositores mais ricos. Ele foi para um spa na Alemanha e falou que fisioterapia do século XVIII me ajuda. Sim, ele se recuperou 100% desse derrame e voltou a tocar como nunca e compor como nunca. Parece que eu tô torcendo pra dar desgraça, né? Mas vai ter mais desgraça. Em 1741, um duque convidou Handel pra tocar no hospital infantil, levar a orquestra e fazer uma apresentação de uma música sua. E ele resolveu apresentar nada mais, nada menos do que o Messias, que tem aquela composição famosa dele. Foi uma execução memorável, o sucesso foi estrondoso, essa música marcou a história da música. Tanto que depois dessa apresentação lá no hospital, ofereceram ele a um cargo de diretor do hospital. Enfim, ele ganhou um hospital. Cara, essa música ficou tão famosa na época que ela foi executada em praticamente todas as celebrações e festivais pela Europa. Celebrações religiosas ou não, todo mundo queria ouvir Aleluia. Aleluia foi a primeira música a ser executada junto com fogos de artifício na história. Que legal. Agora estamos em 1750, Handel já tem 65 anos e vamos para a última e definitiva desgraça de sua vida. Ele pegou uma carruagem para visitar a sua cidade natal e sofreu um acidente terrível. Ele fica gravemente ferido, perde a visão de um olho e os próximos anos é só ladeira abaixo. Ele tentando fazer várias cirurgias para recuperar a visão, para se recuperar totalmente, mas não conseguia. A medicina na época era muito precária, então toda vez que ele fizesse alguma intervenção, ficava pior que antes. Ou seja, ele foi morrendo aos poucos, foi bem triste. E numa tarde de 14 de abril de 1759, aos 74 anos, Handel faleceu. Ele foi enterrado na abadia de Westminster. Mais de 3.000 pessoas compareceram ao seu funeral, que recebeu todas as honras do Estado. Bom, agora vamos a algumas curiosidades de vida pessoal de Handel. Sabia que o dia 28 de julho é um dia santo que a igreja deu pro Handel? Ou seja, dia 28 de Handel, quase um santo ele. Handel era viciado em comer e beber. Ele era muito gordo, ele era obeso, mórbido mesmo. Aleluia! É a música religiosa mais famosa, até mais famosa que a Ave Maria. Handel nunca se casou, por quê? Porque ele era gay. Sim, existem vários indícios de que Handel era gay pelo seu círculo de amizades, patrocinadores. Na época, o fato dele investir tanto em ópera e nunca ter se casado. E era muito comum, viu, naquela época, principalmente entre a realeza. Pode ter certeza que é do babá. Nossa, Handel, você teve uma vida boa, sua burguesa safada. Mais um aí pro time, Tchaikovsky, vem. Uma amiga minha chamada Poliana Neiva me mandou uma curiosidade.
área Fralombre Ópera Galatra, não vou saber pronunciar. Essa área é a mais difícil de cantar porque ela atinge 2/8, não é isso? Essa área é feita pra baixo. Pouquíssimos baixos conseguem cantar essa área por ter 2/8 de extensão. É uma curiosidade legal. Obrigado, Polineiva. Saca só a frase que o Beethoven disse: Handel foi o mestre de todos nós, o maior compositor que já viveu. Nossa, Beethoven falou isso, quem sou eu pra discutir? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de tudo sobre Handel. E comente aí nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. É isso, né? Um beijo do Friends.